Olá, pessoal, estou de volta. Agora estou Oi, aqui com a Renata Fonseca. Boa tarde, boa tarde, bem-vinda. obrigada. A Renata é sócia e diretora de Pessoas e Cultura da Refuturiza e nós vamos ter um papo massa aqui, como integrar inteligência humana e inteligência artificial, o tema mais quente do momento, Isso, assim como o tema de saúde, que é um tema bem quente também. Vou apresentar a Renata. A Renata Fonseca tem mais de 20 anos de atuação em recursos humanos estratégico, trabalhou em empresas grandes como Unilever, Johnson Johnson e Souza Cruz. Possui grande experiência no ramo de educação corporativa, onde empreende desde 2015. Atualmente é sócia e diretora da área de Pessoas e Cultura da Refuturiza, ecossistema de emprego e educação do Grupo Todos Internacional. isso. Bora lá para a nossa conversa, então. O que significa, na prática, Renata, integrar inteligência humana e artificial? E eu vi um ponto aqui: não lutar contra a inteligência artificial, mas se juntar a ela. Isso. Eu acho que, como você falou, é um tema que está muito em voga, né. E o que eu costumo dizer é que a tecnologia, ela deve servir à inteligência humana, né, e não ao contrário, né. A inteligência humana, ela parte da premissa das relações, dos contextos mais complexos, né, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me comunico com as pessoas, como é que as interações se dão. E a inteligência artificial ou as tecnologias, ela vem a reboque disso, né? Elas estão aí como recursos a serem utilizados com um propósito, né? Elas não têm um fim em si mesmo, né? Ela tem um propósito, a meu ver, de ajudar a humanidade a caminhar, né? Ajudar as empresas a caminharem. Então, eu acredito que elas sejam recursos que trabalham em prol dos seres humanos, né, das nossas inteligências humanas. E a gente não pode, inverter essa ordem, né, É colocar quem serve quem, né? exatamente, né, a inteligência artificial, ou as tecnologias, ou os recursos, eles estão aí para servir a gente, né, para servir. Eu acho que a grande pergunta é: para qual propósito? Com qual intenção? Né, eu acho que o grande X da questão é esse, né, com qual propósito e para que eu vou usar a inteligência artificial, o people analytics, enfim. Né, e aí a gente entra no campo tanto da ética quanto do aproveitamento da ferramenta, né? Como extrair o Exatamente, melhor da ferramenta. exatamente. Quais são os limites da IA no contexto de gestão de pessoas? Então, a gente nunca pode perder, de vista o lado humano das relações, né. Eu acredito que a área de pessoas e cultura, até porque eu trabalho nessa área, sou psicóloga de formação e acredito no ser humano, ela seja uma área que está, posta para ajudar as empresas a encontrarem seus caminhos, suas estratégias a partir das pessoas, né. Então, como é que eu levo as pessoas a levarem a empresa para um resultado que a empresa deseja, né. E aí, eu não posso substituir as pessoas pelas máquinas, né. Eu não posso substituir, por exemplo, o trabalho de um líder de dar um feedback, de entender os desafios das suas equipes por uma inteligência artificial, mas eu posso usar a tecnologia para dar suporte ao líder, por exemplo, em ter dados que ajudem ele a fazer uma conversa, né. Então, que dados eu tenho de pesquisas de clima, que dados eu tenho de avaliações de desempenho, que dados eu preditivos eu posso ajudar o líder para que a gente não tenha um turnover, por exemplo? Como é que eu previno um turnover? Então, eu acredito que o limite está muito no que a tecnologia não substitua as pessoas, mas que ela ajude o líder nessas conversas difíceis, né? A tecnologia não é capaz, por exemplo, de entender sentimentos, de fazer leituras complexas de uma reunião, por exemplo, né, muita coisa acontece numa reunião, né, muitos bastidores acontecem numa reunião, relações acontecem nas reuniões. E isso a inteligência artificial não é capaz de fazer essa leitura, Acolher, acolher, cuidar. cuidar, né, acabar uma reunião, falar: "Meu amigo, senta aqui, vamos conversar sobre a sua postura nessa reunião, que eu acho que não foi legal". Ou senta aqui, você mandou super bem nessa reunião, continua assim, sua apresentação foi maravilhosa, você passou a mensagem bem feita. Essa parte eu acho que nunca vai ser substituída.
mas como é que eu ajudo o líder a ter dados, a ter informações para ele que cada vez mais possa estar junto com o time, cada vez mais possa fazer um trabalho de coaching com o seu time, Uhum. né? Ter mais tempo para isso, assim como para a área de pessoas e cultura, né? Como é que eu libero os profissionais de RH para que eles possam ter tempo para trabalhar? Né, eu me lembro, uma vez eu me desliguei de uma empresa, porque eu falei: "Gente, qualquer um que senta na minha cadeira faz o meu trabalho", porque a coisa que eu mais gosto de fazer é ter tempo para ficar com as pessoas, e é a única coisa que eu não estou fazendo aqui. Eu passava o dia inteiro preenchendo planilha e o dia inteiro reportando informações para os Estados Unidos, né, e isso para mim não é a função de RH. Então imagina hoje com a inteligência artificial, essa parte toda seria feita Desburocratizar, né, o processo e liberar tempo para fazer o que é tempo. importante. E aí eu ter tempo de sentar, eu era business partner na época, sentar com as pessoas e ouvi-las, e ajudá-las, e aconselhar, e ajudar no encaminhamento das estratégias e tudo mais, né. Legal. Pessoal, vão mandando perguntas, porque eu acho que esse tema é bem interessante para a área de RH. Quais são os principais usos da IA hoje na jornada da pessoa colaboradora? Então, existem muitas formas, né, de você usar a IA, mas, basicamente se usa muito para recrutamento e seleção, né, triagem de currículo, o chatbot para agendar entrevista ou para colher as primeiras informações do candidato, por exemplo. Você usa a IA na formação de trilhas de conhecimento para os colaboradores, então eu tenho um PDI que o gestor faz e levanta uma série de conhecimentos ou habilidades que o funcionário precisa desenvolver. Que programas eu posso recomendar para esse colaborador? A IA me ajuda a fazer esse matching, por exemplo. Mas percebe que o PDI, o feedback, foi feito anteriormente, né? Predição de turnover, que indicadores eu tenho visto de absenteísmo, de uma série de informações que já me indicam como é que está o meu turnover e que ações eu posso fazer. Pesquisa de clima, né? Lá na empresa, por exemplo, a gente tem a nossa pesquisa de humor, que a gente roda todo mês para avaliar a satisfação dos nossos colaboradores. A gente ali coleta muitos dados, muitas informações que nos alimentam para que a gente vá para a nossa estratégia de pessoas e cultura e pense o que que a gente precisa fazer diferente, o que que a gente precisa melhorar, né, então você tem desde recrutamento e Infinidade de seleção opções. exatamente. Agora, eu acho que o grande desafio é pensar qual é a estratégia de pessoas e cultura, qual é a estratégia da empresa e qual a inteligência, a tecnologia que eu vou usar a serviço da estratégia, né, porque senão fica a tecnologia pela tecnologia, né. Então primeiro qual é o papel da empresa, quais são os objetivos estratégicos da empresa, qual é a intenção daquela área de RH, né, para que a que ela serve, né, quais são os meus objetivos estratégicos daquele ano, e aí sim eu vou buscar que ferramentas vão me ajudar a alcançar os meus objetivos, né, para que eu tenha um propósito naquilo, né, como eu falei. Muito bom, vieram várias perguntas aqui super interessantes, vamos lá. Uma falando de estratégia, inclusive, da Adriana Fragoso. Como é que você enxerga o papel da inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas dentro das empresas, especialmente em recursos humanos? Então, eu acho que ela ajuda muito na coleta de dados, né. Então ela vai te trazer informações, vai munir a equipe de informações, mas para isso você precisa ter uma cultura de dados, porque eu só uso a inteligência artificial a partir do momento que eu coleto dados. Então você primeiro precisa trabalhar uma cultura numa empresa que colete dados, né. A partir daí eu pego esses dados, eu transformo isso em informação que dê subsídios para tomadas de decisões, mas as decisões sempre vão ser tomadas à luz dos meus objetivos, aonde eu quero chegar, né. Então, eu falo que assim, é uma cadeia de movimentos que precisa acontecer para que a inteligência artificial faça sentido dentro de uma estratégia de uma empresa. Então eu preciso mudar a cultura, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso ensiná-las a usar as ferramentas, né, para daí sim eu poder aproveitar todos os recursos e tomar as melhores decisões. As decisões sempre vão ser tomadas, né, com base nas informações que a inteligência artificial vai me trazer, mas olhando sempre aonde eu quero chegar,
né? Quais são os meus desafios? Muito bom. Ó, tem vindo várias perguntas por Hum. aqui. Uma outra interessante aqui é se você tem sugestões, né, de ferramentas de IA que fazem diferença no RH. A gente usa, é que a gente tem a nossa plataforma, né, lá na Refuturiza. Então, eu vou fazer propaganda da nossa plataforma, né, que é a 360 Refuturiza, e a gente usa toda a base da nossa própria plataforma como a nossa inteligência artificial. Mas existem várias plataformas de mercado, mas eu acho que a nossa é maravilhosa. Como integrar, inteligência artificial cuidando dos colaboradores, sem perder humanização, garantindo felicidade e bem-estar? Estou juntando um pouco do que eu ouvi Uhum. aqui e das coisas que também me ocorrem, para que a gente tenha um ambiente não automatizado, porque a gente está Sim, agora nesse frenesi de tudo é sim. IA, IA, IA. Como é que você vê isso? Eu acho que tudo vai da intenção, sabe, Gisele, assim, lá na empresa, a gente tem uma intenção de cuidar das pessoas, de verdade. Nós somos uma empresa que a gente coloca o nosso colaborador no centro das coisas. Então, com isso, tudo vem a reboque disso, né. Então, a gente faz, por exemplo, a pesquisa de humor, né, não é fazer por fazer, a gente faz, a gente coleta os dados e dali a gente toma atitudes, a gente monta plano de ação, a gente, traz modificações, né. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para nos dar tempo maior para você estar em contato com as pessoas. Ela vem para te trazer informações que muitas vezes a gente não era capaz de coletar, né? E ela vem para te dar subsídios em escolhas que você vai fazer. Mas eu acho que tudo começa na intenção. Se você é uma empresa que tem a intenção só de reduzir custos, por exemplo, né, de atuar só com redução de custo, ela vai ter um resultado. Se você é uma empresa que tem uma intenção de cuidar de pessoas, ela vai trazer outro resultado. Então, acho que tudo começa na intenção. É quando a pessoa me pergunta: "Renata, eu dou esse feedback para essa pessoa", um feedback às vezes muito duro, eu falo: "Qual é a sua intenção com esse feedback? Você quer de fato melhorar a performance dessa pessoa ou você está querendo provar que você está certo e ela está errada?", né. Então a intenção, eu acho que é o pano de fundo, sabe? Acho que é uma boa colocação, porque às vezes as pessoas começam a usar a ferramenta para não se relacionar, até como um escudo. A gente Isso. vê, inclusive, com esse aumento das telas, né, esse Uhum. distanciamento. Uma pergunta interessante é que competências que o RH e os líderes precisam desenvolver para ter essa habilidade de integração entre o humano e a inteligência artificial, essa fusão que a gente faz Uhum. nesse momento de tecnologias e relações humanas. Eu começaria, desenvolvendo habilidades humanas mesmo, porque eu acho que as pessoas hoje têm pouco conhecimento de habilidades humanas, sabe. Começaria com autoconhecimento, entendimento sobre relações, sobre comunicação, né. A comunicação, por exemplo, você não consegue usar a inteligência artificial se você não for um bom comunicador. Olha que loucura, por quê? Porque você só consegue tirar o melhor da comunicação da inteligência artificial se você souber pedir para ela com clareza e objetividade. Então, quando você vai fazer um prompt, por exemplo, você tem que saber perguntar, senão ela vai te dar uma resposta simples, vazia, e nem sempre é aquilo que você está perguntando, né. Então, a comunicação, por exemplo, é uma habilidade fundamental, tanto nas relações humanas, quanto para você poder utilizar a inteligência artificial. Então, eu começaria assim: vamos fortalecer as nossas habilidades humanas, porque eu acho que fazer a alfabetização digital vai ser um segundo ponto. Porque eu acho que quando a gente tiver as nossas habilidades humanas fortalecidas, eu acho que a alfabetização digital, conhecer tecnologia, no meu ponto de vista, é mais simples, sabe. A gente não vai deixar que a tecnologia tome o nosso espaço, quando a A gente gente está tiver derrapando como pessoas ainda, isso, né. isso. Acho que a gente ainda tem um dever de casa, sabe, a ser feito. Muito bom, essa conversa vai renderia a tarde toda, porque são Uhum. muitas angústias, perguntas e Sim. dúvidas.
Pessoal, sigam então a Renata nas redes sociais dela. Rê, quer deixar algum recado final? Podem me seguir nas redes sociais e também a Refuturiza, a gente tem bastante conteúdo interessante. E obrigada por vocês estarem aqui participando desse bate-papo com a gente. Até breve, pessoal. A gente se vê logo. Obrigada.